Hoje eu vou falar sobre um dos maiores declínios da indústria de fundos imobiliários, o TORD 11. Nesse momento ele vem sendo negociado a R$ 1,45, contudo esse fundo já chegou a custar mais de R$ 10. No último ano ele não distribuiu rendimento, não à toa ele está com PVP de 0,12, ou seja, quase 90% de desconto. Vamos entender o que aconteceu com esse fundo para você não cair nesse tipo de cilada. Pois bem, eu peguei esse relatório aqui do mês de janeiro de 2022 e peguei também o último que foi publicado, do mês de maio de 2023. Então perceba que tem mais de um ano que esse fundo não publica nenhum relatório gerencial. Mas beleza, com isso aqui dá para te explicar qual é a principal tese desse fundo imobiliário. Perceba aqui, ele possui CRI, fundos imobiliários, uma parte em equity, ou seja, a sua parte que ele possui resorts e um pequeno caixa. Ao menos essa era a composição da sua carteira em janeiro de 2022. Mas qual é o principal ponto do fundo? Ele busca investir predominantemente na sua parte de equity. Ele foi feito para isso. Então o que ele fez? Ao longo do tempo, ele foi vendendo seus CRIs, foi vendendo seus fundos imobiliários e aumentando sua participação em equity. Não à toa, olha só como está o seu último relatório gerencial. Quase 50% em equity, 33% em fundos imobiliários e uma pequena parte em CRIs. Perceba aqui, ele tinha 19% em CRIs, caiu para 18%. Fundos imobiliários ele tinha 50%, caiu para 33%. Equity tinha quase 30% e subiu para 47%, fortalecendo a sua tese de investimento. Beleza, enquanto ele vinha fazendo isso, ele vinha tranquilamente distribuindo rendimento. Olha só, ele teve seu início em 2019, mas ele praticamente começou a ser negociado em bolsa, começou a distribuir rendimento em 2020. Ele começou bem aqui no início, ele até distribuiu em março, depois ficou um tempo sem distribuir. No início, isso é super normal, até porque em março estourou a pandemia aqui no Brasil, e depois ele continuou entregando rendimento. Mas olha só, o último que ele entregou foi em fevereiro de 2023, ou seja, já tem mais de um ano que ele não distribui nada de rendimento. Isso porque chegou a pandemia. Olha só, chegou a pandemia e o que aconteceu com a inflação? Simplesmente isso aqui, Quando começou 2022, ele estava com inflação acumulada de mais de 10%. Como a inflação subiu muito, o Banco Central fez o quê? Elevou também a taxa Selic. Então, em 2022, chegou a mais de 13%. Até um tempo atrás, estava em 13,75%. Hoje, está mais ou menos ali uns 10%. Taxa Selic continua alta, inflação continua subindo. E o que aconteceu com esse fundo? Simplesmente isso aqui, Esses fundos imobiliários que o TORD possui em carteira quase não distribuem rendimentos. Ele fazia dinheiro através de ganho de capital. Mas inflação subindo, taxa Selic subindo, todos os fundos, o mercado de fundos imobiliários começou a cair. Então, acabou esse ganho de capital. O fundo não conseguia fazer mais esse ganho de capital. E como eles quase não distribuem rendimento, cessou essa parte aqui da receita do fundo. Quanto aos seus CRIs, veja quanto vinham rendendo esses CRIs. Uma média de inflação mais 12,62%. A maioria de classe subordinada, ou seja, CRIs mais arriscados, que quase não possuíam garantias. 75% possuíam LTV superior a 80%. Quanto maior esse percentual, mais arriscado é o fundo imobiliário, porque menos garantias ele possui em carteira. Com esses CRIs bem arriscados, com a inflação subindo, taxa Selic subindo, o que aconteceu? Começaram a ocorrer inadimplências. Veja aqui, todos os seus CRIs, ao menos no relatório de maio, estavam inadimplentes. Logo, cessou também a sua receita desses CRIs. Já na sua parte de equity, na sua parte de resorts, veja que também aconteceu. Como a gente teve lockdown, período de quarentena, enfim, o pessoal parou de viajar. Cara, esses resorts também começaram a sofrer. Custo de obra ficou mais caro, execução de obra ficou mais cara, começou a haver uma maior inadimplência, maior taxa de distrato, não somente no Cavana Residência. Se a gente abaixa aqui, no Macaira, a mesma coisa. A execução da obra até que estava tudo certinho, mas a inadimplência já acendia um alerta. Acredito que depois de um tempo, todos esses resorts começaram a ter maior taxa de distrato, começaram a ter maior taxa de inadimplência. Ondas Praia, você pode ver que até o momento estava tudo certinho,
Mas conforme eu falei, esse aqui foi o último relatório que foi publicado. Depois, acredito eu, com a economia um pouco mais difícil, começaram a haver inadimplências e uma maior taxa de distrato. Resort do Lago, olha só, custo de obra mais caro, execução de obra mais demorada, índice de inadimplência, certeza que aumentou, taxa de distrato, a mesma coisa. Então, essa parte aqui também da receita do fundo imobiliário começou a ficar comprometida. Então, aqui a gente tem CRIs, não estava entrando quase nenhum dinheiro, fundos imobiliários quase já não entrava de dividendos, depois começou a não entrar também de ganho de capital, e equity a mesma coisa, começou também a não entrar nenhum dinheiro. E como eu disse, qual é a principal tese desse fundo imobiliário? São justamente os projetos de equity, ou seja, no início ele possui uma forte necessidade de caixa, sai muito dinheiro do fundo para depois ter um caixa positivo. E o que acontece? Como não estava entrando nenhum dinheiro, essa parte aqui ficou totalmente comprometida. E o que o fundo imobiliário fez? Começou a não distribuir mais rendimento para o cotista. Você viu aqui, ó, a última distribuição foi em fevereiro de 2023. Após isso, o gestor começou a publicar esse comunicado aqui, ó, que não haveria distribuição de rendimento. Esse aqui foi o primeiro, foi do mês de março e foi publicado em abril. Depois de um tempo, foi publicado esse relatório gerencial, esse aqui do mês de maio. Depois, não foi publicado mais nenhum relatório gerencial, a gente não sabe mais como está totalmente o fundo imobiliário, e todo mês é publicado isso aqui, ó, informando que não haverá distribuição por conta que o fundo não apresentou resultado. Isso aqui foi do mês, ó, de maio de 2023. E ele vem publicando isso mês a mês, e o cotista, desde março de 2023, não vem recebendo nenhum centavo de rendimento. Mas olha só que engraçado, enquanto isso, o gestor vem recebendo, né? Olha só a taxa aqui sendo paga, ó, de mais de R$61 mil. Isso aqui foi do mês de junho, ó, junho de 2024. Mas em maio ele recebeu um valor, em abril ele recebeu um valor, em março ele recebeu um valor. O gestor não deixou de receber, mas o cotista, o dono do fundo imobiliário, deixou de receber sua renda mensal. E um ponto a ficar de olho é isso aqui, ó. O Estadão, um tempo atrás, questionou a gestora. Sem pagar dividendos, isso aqui é uma manchete, se você quiser, tá aqui, ó, é esse link aqui. Sem pagar dividendos há mais de um ano, o fundo imobiliário deixa cotistas sem resposta sobre o futuro do portfólio. Realmente, como não tem nenhum relatório, não tem nada, só aqueles relatórios obrigados, cara, o cotista está basicamente abandonado. Enquanto isso, o gestor recebendo o seu. O último pagamento de dividendo do Tord 11 aconteceu em fevereiro de 2023. A R Capital, gestora do fundo, não se posicionou sobre o assunto. Olha só, não se posicionou sobre o assunto. Aí temos aquele cotista que faz o velho buy and hold. Se ele fez o buy and hold aqui no Tord 11, sua cota saiu de R$10 para R$1,44, ou seja, uma queda de mais de 85%. No último ano, não ficou recebendo rendimento, enquanto o gestor ficou recebendo tranquilamente o seu pagamento. Sendo que a gente não sabe o que ele vem fazendo, porque a gente tem só isso aqui, ó. A gente tem informes trimestrais, informes mensais, mas sem relatório gerencial. O último foi publicado, ó, em julho, relacionado a maio de 2023. Depois disso, você pode ver aqui, ó. Depois disso, não teve mais nenhum relatório gerencial, somente informes mensais, informes trimestrais e informes anuais, ou seja, o mínimo. Beleza, o gestor não é obrigado a publicar esse relatório gerencial mensal. Deveria, eu acho que deveria sim, mas infelizmente na legislação hoje isso é opcional. Com isso, o gestor simplesmente deixou de informar para o cotista o que está fazendo. A gente não sabe, por exemplo, como que estão as inadimplências. A gente não sabe o que o gestor está fazendo para solucionar os CRIs, o equity, sua parte de fundos imobiliários. Acredito que o Tord 11, até hoje, na indústria de fundos imobiliários, foi um dos maiores absurdos que aconteceu. Você investe ou você não investe no Tord 11? Acha que nesse preço de R$1,44, 45 centavos é uma oportunidade? Ou esse fundo nunca valerá a pena? Comenta aí, gosto bastante da sua participação. Vamos ajudar outros investidores, vamos trocar ideia. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.